Sejam bem-vindos ao Fute Dados. Como sempre, temos um imenso prazer em trazer para vocês dados sobre o futebol no Brasil e no mundo. Em nosso canal, compartilhamos com o nosso público informações de qualidade sobre o mundo do futebol. No episódio de hoje, vamos homenagear no quadro Hall da Fama mais um ícone do futebol brasileiro e certamente mundial, um verdadeiro deus de uma nação. Um jogador amado por todas as torcidas, idolatrado por gerações. O nosso homenageado de hoje é um esportista de caráter reconhecido tanto nos gramados quanto fora dele. Um verdadeiro exemplo de ser humano. Hoje falaremos sobre Zico, o galinho de Quintino. Arthur Antunes Coimbra, caçula dos 6 filhos do imigrante português de Tondela, José Antunes Coimbra, que era um apaixonado torcedor do Flamengo, como se fosse um carioca legítimo. Ele era casado com Matilde da Silva Coimbra, que fora goleiro amador na juventude. Os irmãos de Zico chegaram a virar jogadores. Antunes e Nando, os mais velhos, tiveram tanto destaque. As estrelas da família viriam depois, primeiro com Edu, que teve seu talento descoberto pelo América do Rio de Janeiro, onde se profissionalizou em 1966, e por muitos seria melhor que o próprio Zico. Arthur nasceu às 7 horas do dia 3 de março de 1953. Era muito pequeno e franzino. Não foi difícil Arthur virar Arthurzinho, depois Arthur Zico, até que uma prima, Ermelinda, reduziu carinhosamente para Zico. Simplesmente Zico. O galinho de Quintino, como foi apelidado por amigos e colegas de bola, nasceu no subúrbio de Quintino Bocaiúva, na zona norte do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira no time de futebol de salão, formado por amigos, o Juventude de Quintino. Ainda criança, já se destacava nos jogos. Em 67, entrou para a escolinha do Flamengo. Em 69, ganhou o Campeonato Carioca Infantil. Em 1971, participou da primeira partida do time principal do Juvenil. Em 72, foi campeão carioca juvenil. Por ser muito franzino, passou por uma intensa preparação física que lhe rendeu 17 centímetros e 33 quilos a mais. Esse processo exigiu do agora Zico um sacrifício muito grande, tanto físico quanto mental, e, juntamente com todo o talento, inteligência e suporte de família, seria a mais sólida base para o surgimento do maior ídolo da história do clube do Flamengo. Zico pisou em um gramado pela primeira vez em 21 de janeiro de 1965. Era no Maracanã, solo que o consagraria. Começou a jogar futsal no River Futebol Clube, onde precocemente se destacou. Jogou depois do time do Juventude de Quintino, no bairro carioca de Quintino Bocaiúva. O primeiro futebol de campo, no entanto, foi no Flamengo, para onde foi aos 14 anos de idade. Ficou no time juvenil e assinou o contrato em 1973 como profissional, marcando o primeiro gol em 23 de setembro contra o principal adversário, o Vasco. Em 1974, já como titular da equipe, conquistou o primeiro título estadual. Um ano mais tarde, estreou na seleção brasileira. Apesar de invicto, o time nacional não foi campeão. Zico notabilizou-se como o líder da vitoriosa trajetória do Flamengo nas décadas de 70 e 80, com ápice nas conquistas da Taça Libertadores da América e da Copa Internacional Mundial de Clubes da época, pela equipe carioca, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 80, 82, 83 e de 87, e de suas participações pela seleção brasileira nas Copas Argentina de 78, Espanha de 82 e México em 1986. É considerado por muitos especialistas, profissionais do esporte e, em especial, pelos torcedores do Flamengo, o maior jogador da história do clube e a maior futebolista brasileiro desde Pelé. Em 2016, foi eleito por jogadores e por internautas como o maior batedor de faltas brasileiro da história. Zico é considerado um ídolo merecidamente. É o principal símbolo de um momento de ouro no futebol do Flamengo, sendo o maior craque de uma geração que foi responsável pela ascensão do clube carioca no futebol brasileiro.
Foi com Zico que o Flamengo se solidificou no cenário internacional. O maior título da história do rubro-negro foi conquistado através de grandes atuações do meia. Mundial em 1981, com o Zico eleito o melhor jogador do campeonato, vencendo a maior potência do futebol europeu da época, o Liverpool. Na seleção brasileira, Zico não teve o mesmo sucesso quando se compara suas conquistas. Foram 3 Copas do Mundo, 1978, 1982 e 1986, e 3 eliminações, sendo as mais icônicas em 1982 e 1986. Em 82, eliminação italiana com 3 gols de Paolo Rossi e decepção de uma das mais talentosas seleções já vista. Em 86, eliminação francesa, com o Zico perdendo o pênalti na etapa regulamentar e a França ganhando na disputa de pênaltis. Cobiçado por clubes mais tradicionais do país como Roma e Juventus, sua ida à modesta equipe de Friuli causou escândalo no resto da Itália. A federação chegou a suspender a compra, orçada em 4 milhões de dólares, em valores da época. O maior valor pago até então no país por um jogador, o que revoltou os moradores de Udine, que começaram a disparar mensagens de separatismo. O lema era ou Zico ou a Áustria, uma referência à época em que a região pertencia ao Império Austríaco. A ameaça foi levada a sério pelo presidente do país, Sandro Perricini, que, enfim, autorizou a compra de Zico. O galinho chegou a Udine tratado desde logo como um rei. Mesmo assim, manteve sua postura humilde e profissional, procurando deixar todos à vontade. Um dos reservas do time, Pradella, chegara a ter calafrios e desarranjos intestinais na primeira vez em que foi escalado para jogar ao lado do brasileiro. Dedicado a ajudar o clube a conseguir o título da Série A, Zico fez sua parte, liderando uma equipe fraca e honrosa 9ª colocação na temporada de 83 e 84, a 4 pontos do time que ficou na 4ª Internacional, que daria vaga para a Copa da UEFA. Zico também foi verdadeiro ídolo pelo Udinese na Itália e praticamente o responsável por construir o futebol japonês, jogando pelo Kashima Antlers por 3 anos, de 91 a 94. O Galinho de Quintino foi um dos responsáveis pela difusão do esporte no território japonês, algo parecido com o que Pelé fez nos Estados Unidos 17 anos antes. Em 1991, ainda disputou o campeonato japonês de futebol pelo time Sumitomo Metals, que se tornou o Kashima Antlers. Em retribuição, uma série de eventos organizados pelos japoneses, como o Carnaval de 1994, marcou o fim da carreira do Galinho como jogador. Zico ainda é considerado por muitos o melhor jogador de futebol brasileiro depois de Pelé, e é junto ao nome do rei do futebol e Arthur Antunes Coimbra, ao lado também de Garrincha e Didi, figura no Hall da Fama da FIFA. Segundo Oswaldo Oliveira, ex-treinador do Kashima, uma relação íntima entre Zico e o clube japonês foi estabelecida. Abro aspas. O Zico participou da formação do Kashima, ainda no início, quando o clube era amador. O conceito dele é fabuloso e até hoje a torcida leva uma faixa para ele em todos. Números individuais. Individualmente, o Zico obteve conquistas absurdamente impressionantes. Podemos citar algumas. É o maior artilheiro da história do estádio do Maracanã, com 333 gols em 435 partidas. Marcou 135 gols em campeonatos brasileiros. Foi eleito como o 3º maior futebolista brasileiro do século XX, atrás apenas de Pelé e Garrincha. O 5º maior da América do Sul e o 3º melhor entre todos do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol, IFFHS.
é um dos 4 brasileiros a figurar no Hall da Fama da FIFA. Os outros são Pelé, Garrincha e Didi. Foi eleito pela própria Federação Internacional de Futebol, FIFA, o 8º maior jogador do século, o 9º maior jogador do século XX pela revista France Football, o 9º brasileiro do século no esporte, segundo pesquisa realizada pela revista Isto É, e o 10º maior jogador de todos os tempos pela revista inglesa World Soccer. Em julho de 2012, foi eleito um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos, em concurso realizado pelo SBT com a BBC de Londres. Em resumo, Zico é o maior artilheiro do Maracanã com 333 gols em 435 partidas, entrou para o Hall da Fama da FIFA em 2000, foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista Placar, melhor jogador do mundo eleito pela Guerin Esportivo da Itália, melhor jogador do mundo pelo El Mundo da Venezuela e também melhor jogador do mundo pelo Don Balão da Espanha em 1981. Foi eleito ainda melhor jogador do mundo pela World Soccer em 1983, ganhou a bola de prata da revista Placar em 74, 75, 77, 82 e 87, ganhou a bola de prata da revista Placar por ser artilheiro em 80 e 82, ganhou a bola de ouro da revista Placar em 1974 e 1982, foi eleito o melhor jogador sul-americano do ano pelo jornal El Mundo em 77, 81 e 82. Ainda, melhor jogador sul-americano do ano eleito pelo jornal El Gráfico em 82, melhor jogador da Copa Libertadores de América de 81, melhor jogador do Mundial Interclubes de 81. Além disso, podemos reforçar que ele marcou, como profissional, 653 gols em 938 partidas, o que lhe deu uma média de 0,7 gols por partida. Curiosidades. Uma curiosidade muito interessante sobre o Galinho ocorreu no final do Mundial de 1981 em Tóquio. A equipe inglesa era amplamente favorita. Nos últimos 8 anos havia conquistado 5 vezes o campeonato inglês, uma Copa da UEFA e 3 Copas dos Campeões da UEFA, possuindo um elenco de respeitados jogadores das seleções inglesa e escocesa, que não deixaram de fitar com superioridade dos brasileiros no vestiário antes da partida. O título mundial, que até então só havia vindo ao Brasil por meio de Santos de Pelé, foi conquistado após exibição primorosa do Flamengo e venceu por 3-0. Os 3 gols, marcados todos ainda no primeiro tempo, saíram de jogadas de Zico, no primeiro e no terceiro por assistência direta a Nunes e no segundo marcado por Adílio, após cobrança de falta do Galinho rebatida pelo goleiro adversário Bruce Grobbelaar. Eleito melhor em campo, mesmo sem ter marcado, recebeu como premiação individual um cobiçado carro esporte da patrocinadora da partida, a Toyota, juntamente com Nunes. Ambos demonstrariam a grande união do grupo, vendendo os veículos e dividindo igualmente o dinheiro entre os jogadores. Ainda antes da partida, ao ser indagado sobre o favoritismo dos britânicos, teria dito: eles são favoritos sim, mas para o segundo lugar, o que é até muito honroso. Durante ela, desesperado, o goleiro Grobbelaar gritava ao zagueiro e capitão Phil Thompson: joga o Zico para longe, Thompson, joga o Zico para longe, em nome de Deus. Após, o técnico adversário, Bob Paisley, declarou: vocês jogam um jogo que desconhecemos, vocês dançam, isso deveria ser proibido. Phil Thompson teve pesadelo com o Zico por muitos anos. Conquistas e títulos. Ao longo de sua carreira, Zico jogou por apenas 3 clubes e se tornou líder em todos esses. Sua carreira nos clubes foi assim: Flamengo de 71 a 83, Udinese de 83 a 85, retornou ao Flamengo de 85 a 89 e jogou no Kashima Antlers de 91 a 94.
por esse clube, conquistou diversos títulos, entre esses, em 81, Mundial Interclube pelo Flamengo, em 81, também pelo Flamengo, a Copa Libertadores da América. Foi campeão brasileiro em 1980, 82, 83 e 87 pelo Flamengo, e também pelo Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 72, 74, 78, 79, de 79 em especial, 81 e 86, terminando sua carreira pelo Kashima Antlers. Arthur Antunes Coimbra, Zico, Galinho de Quintino, Galo, chamem do que quiser, esse símbolo do melhor Flamengo da história, da seleção de 82, que encantou o mundo, mas pelo capricho dos deuses do futebol não levou o título. Como dizem, azar das Copas. Esse ser humano iluminado que tornou o Flamengo gigante, que é considerado o pai do futebol no Japão, transcendeu as 4 linhas e se tornou uma lenda. Sua história será contada e cantada enquanto o mundo for mundo, por gerações. Arthur ainda será uma homenagem ao homem de caráter que liderou, por exemplo, de luta, bravura, honestidade, determinação, carisma, simpatia, simplicidade, entre outros. A nossa eterna reverência ao Messias rubro-negro, o camisa 10 da Gávea, o eterno Zico. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Hall da Fama. Esperamos que tenham gostado, e se gostaram, compartilhem com seus amigos amantes do bom futebol. Faça seus comentários com mais informações sobre esse e outros ídolos que gostaria que tivesse em nosso Hall da Fama. Um grande abraço a todos e até a próxima.